Olá, Thaís Oliveira. Boa Oi, noite, tudo bom? pastor. Boa Tudo noite. jóia? Seja bem-vinda aqui, Thaís, nesse projeto de estudo bíblico. Você é muito bem-vinda. Hoje é o nosso primeiro capítulo, não é? Onde a gente vai tratar do livro de Levítico. Vamos abordar aquele tema inicial, introdutório do livro. E eu acredito que a partir desses estudos, eu creio que muita gente vai também ficar mais interessada por estudar a Bíblia, aplicar a Bíblia, né, Thaís? E poder enxergar Jesus Cristo também através da Bíblia, porque a Bíblia o tempo inteiro aponta para Jesus, a Bíblia o tempo inteiro fala a respeito dele, e nós vamos ver aqui no livro de Levítico hoje, nessa introdução, como Jesus é visto aqui. Tá? Muito legal que você aceitou esse convite, Thaís. Eu vou começar aqui a fazer a apresentação desses slides, apresentando os objetivos, né, do nosso estudo. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Agora sim, agora vai. Estamos na introdução. Muito bem. Então, essa série de estudos intitulada Bíblia em Capítulos tem como foco estudar a Bíblia de forma prática e ativa. Não é? Hoje nós estamos aqui com a Thaís, interagindo com ela, vamos fazer perguntas, esclarecer pontos de interesse. Não é, Thaís? Eu espero, hein? Bom, Vamos lá. vamos lá. O segundo objetivo é apresentar a história da salvação. O que é a história da salvação? A Bíblia ela permeia de Gênesis a Apocalipse sobre uma história, a história da salvação. Jesus Cristo, o Salvador, é apresentado em toda a Bíblia, né? Então a gente vai apresentar a história da salvação. Bom, o estudo em Bíblia, a Bíblia em capítulos também tem como objetivo demonstrar o valor da Bíblia, o conhecimento de Deus e da doutrina bíblica. Então, conhecimento e doutrina não ficam à parte, eles são integrados, né? Conhecer a Deus implica em conhecer a doutrina bíblica, não é? E também o último objetivo é demonstrar o valor da interpretação do texto bíblico para a vida cristã. Então a gente tem que pegar isso tudo e olhar também para a nossa vida hoje, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos que somos. Né? Muito bem. Então vamos começar, Thaís. Está pronta? Está pronta, né? Então vamos lá. Muito bem. Livro de Levítico. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? Ele compõe o Pentateuco, né? Um dos 5 livros introdutórios, sendo o terceiro livro da Bíblia, né? O livro de Levítico, ele traz consigo como tema principal, tem como tema principal o culto, não é? Culto ao Senhor da antiga aliança, ao Deus da antiga aliança. É importante a gente lembrar que Deus estabeleceu uma aliança com Moisés lá no Monte Sinai. E através dessa aliança, ele estabelece, agora no livro de Levítico, uma série de ações para os levitas realizarem o culto e, através dos levitas também, que seriam a autoridade religiosa, os sacerdotes, eles introduziriam também uma série de regulamentações para a vida, né? Então, o livro de Levítico, você vai ver, Thaís, e você que me ouve, ele é cheio de orientações para a vida do povo judeu, para a vida do povo de Israel. Né? A palavra Levítico significa acerca de levitas. Os levitas, lá no livro de Números, mais adiante, eles serão definidos como aqueles que iriam cuidar das coisas sagradas, né? Do tabernáculo, dos aparatos, enfim, de todo o sistema do próprio sacrifício, né? Então, o livro de Levítico ele apresenta uma série de rituais, de leis, de condicionamentos também para essas pessoas poderem participar do culto, né? Então, para falar do autor, data e destinatário do livro de Levítico, a gente já está falando sobre isso tudo aqui, né? Moisés é o autor do livro
de Levítico, assim também como de todo o Pentateuco, né? A gente não consegue determinar com exatidão e com muita precisão a data, até porque o livro ele contém fragmentos, né? Acredita-se até, Thaís, que tenha sido ter começado com Moisés e mais alguém contribuiu, mas a tradição judaica admite e aceita o livro como tendo sido escrito por Moisés. E a tradição judaica é muito importante para nós, né? Por quê? Porque Jesus, Thaís, também foi um judeu, né? Ele praticou toda a lei e, muito mais do que isso, apresentou uma lei suprema, que é a lei do amor, da graça. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais nos outros capítulos, né? Então, esse livro ele serviu àquela primeira geração de pessoas que entraram no Êxodo. Então, quando eles passaram ali pelo Êxodo, quando eles atravessaram e saíram do Egito para a Terra Prometida, isso é muito bem descrito lá no livro de Êxodo, quando eles entraram naquele Êxodo, eles precisavam ter toda aquela dinâmica religiosa e de sacrifícios sendo estabelecida, né? Então o livro serviu para isso, né? Então os destinatários originais foram desde os israelitas leigos até aqueles que eram os responsáveis pela execução do culto. Tá tudo bem por aí, Thaís? Até agora? Pode ficar tranquilo? Pode. Tem uma questão também Sim. que um fragmento do segundo capítulo de Levítico Uhum. é o texto mais antigo encontrado. Ele foi encontrado em 1970 na Ó, que legal. sinagoga de Engedai. Não Uhum. sei se fala direitinho. Engedai. E esse fragmento fala, Uhum. tem versículos do segundo capítulo, e ele é mais velho que até então os manuscritos do Mar Morto. E é muito importante para a questão histórica e para a validade desse livro como Uhum. comprovação, mais uma comprovação de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é real há tanto tempo. Amém. Amém. Foi encontrado um fragmento com o capítulo 2 de Levítico, né? Um pedaço muito legal isso, contribui, fortalece, não é? Para você ver também, Thaís, a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas como a arqueologia é importante, como não é? Como toda a ciência é importante para fortalecer toda essa o livro, né? Toda a Bíblia, né? Quando a gente pode usar a ciência também, né, Thaís? Sim. Para fortalecer e para comprovar o que a Bíblia é. A Bíblia é um livro tremendo, né? Maravilhoso. Muito bem. Agora vamos olhar o tema e propósito do livro de Levítico. Eu acabei falando disso aqui um pouquinho, mas eu quero fazer um destaque para um texto de Levítico 11:45. Eu acho que esse versículo ele reúne a todo o contexto e todo o sentido e todo o desejo do autor, né, com relação ao livro de Levítico. Diz-nos o texto, Levítico 11:45, porque eu sou o Senhor que vos subi, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Olha só que legal, Thaís. Um versículo que reúne todo o objetivo, né? Eu sou o Senhor, trazendo autoridade para Deus, o que Deus realizou e o objetivo pelo qual ele realizou, sair da terra do Egito, né? Para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, é muito legal esse versículo, né? Ele reúne com peso todas as informações, os objetivos do livro de Levítico, né? Então, o propósito primário foi instruir os israelitas sobre como eles deveriam ser uma nação santa e uma nação poderosa, cheia da virtude da santidade. Santidade é um tema aqui, Thaís, também muito importante no livro de Levítico. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Que muitas vezes a gente pode entender, talvez, que o livro de Levítico ele não seja para nós, né? Porque ele foi escrito, Uhum, endereçado para uhum, Israel.
Uhum. Mas o Senhor exige santidade da gente da Uhum. mesma forma que ele exigia do povo de Israel. Porque se a gente for no Novo Testamento, lá em Efésios 1:4, está escrito que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, a mesma santidade que era necessário que o povo de Israel apresentasse diante de Deus, o povo escolhido, nós que fomos alcançados depois da vinda de Cristo, também Uhum. devemos ter essa mesma conduta. Então, não é um assunto que foi deixado para trás. Na verdade, é um assunto Exatamente. muito atual e que deve ser presente na vida da igreja. Muito bom, Thaís, muito bom, muito bom. Muito interessante a sua colocação. Então, a santidade é um tema recorrente na Bíblia, né, Thaís? O tempo todo Deus está falando disso, de santidade, do valor da pureza, da oferta. Como é que você pode apresentar um culto a Deus todo maculado, todo sujo, de qualquer forma? Então, Deus é santo, né? Muito legal. E outra coisa aqui, a gente não vai aprofundar muito nisso, mas o tema santidade, ele percorreu a cabeça e os conceitos também apostólicos, né? Todos os conceitos, a doutrina da santificação, que foi formulada, que nós conseguimos extrair do Novo Testamento, ela vem lá do Antigo Testamento, vem lá de trás, todos esses conceitos. Muito legal. Agora vamos ao esboço do livro, que a gente não pode demorar muito, né? O esboço do livro de Levítico. Eu quero dividir aqui o livro de Levítico em 4 grandes partes. A primeira parte trata da regulamentação do sistema sacrificial, de como deveriam ser os sacrifícios, né? Tem explicações detalhadas sobre isso. A segunda parte do livro fala sobre a ordenação e o sacerdócio, né? Como que deveria ser esse sacerdócio, né? Moisés, ele aparece fazendo as cerimônias e depois elas foram complementadas por Arão. Nós vemos isso na segunda parte do livro, do capítulo 8 até o capítulo 10, né? E essa parte também traz uma advertência séria sobre a violação das ordenanças, apresentando também um juízo iminente de Deus em razão da falha sacerdotal, né? A terceira parte do livro compreende lá do capítulo 11 até o capítulo 16, fala sobre como tratar as impurezas, né? Que tinham também implicações rituais, todo tipo de impureza, né? É apresentado ali. É muito interessante essa parte, a gente vai explorar isso nas próximas edições aqui da Bíblia em capítulos. E na quarta, última parte, o livro enfoca o tema da santidade de uma forma prática, né? Do capítulo 17 até o 27. Traz também prescrições sobre sacrifícios, comportamento sexual, o relacionamento com Deus, com o próximo, leis penais e coisas muito severas, muito difíceis, né, Thaís? Então, eu apresentei aqui com esse esboço tudo que o livro trata. Você está tranquilo até aí? Se eu gostaria de acrescentar mais um comentário, Pode. de como o livro de Levítico ele é construído como se fosse uma linha do tempo, no Uhum, sentido temático. Porque uhum, primeiro ele começa falando sobre as questões religiosas, os sacerdotes, como as pessoas que foram designadas a trabalhar no tabernáculo deveriam se uhum, portar. uhum, Depois o livro ele fala sobre o perdão, sobre arrependimento, sobre uhum, oferta uhum, sacrificial, e depois fala sobre santidade. E por último, até mesmo fala das festas, das celebrações uhum, que Deus tinha. E é muito legal de pensar nisso como é a nossa vida cristã mesmo. uhum, Porque primeiro o evangelho é apresentado por uma pessoa que já está na igreja, uma pessoa que uhum, é convertida, conhece a Cristo, e essa pessoa, para ela falar daquilo que ela vive, ela tem que ter algo já sendo vivenciado todos os dias. uhum, Depois, quando a gente conhece a Cristo através dessa pessoa, a gente passa para o processo de arrependimento, né? Porque o uhum, perdão ele vem a partir do nosso arrependimento. Depois que somos perdoados e que Cristo ele começa a nos transformar, no uhum, sentido no caminho da nossa santidade.
Uhum. Então, é muito legal observar essa construção do livro de Levítico, da forma como ele foi organizado, de não ser uma coincidência, mas a gente Uhum. poder extrair essas informações. E, por último, até mesmo as celebrações são os momentos que nós separamos um público para adorar o Senhor, seja no templo, seja, né, Uhum. diversas ações que fazemos. Mas é muito legal de pensar como essa linha do tempo ela é construída. É E, apresentada de forma muito sim, interessante, Thaís. Isso é uma grande, vou usar uma palavra aqui bem jovem, uma grande sacada. e uma outra coisa muito legal é que o senhor falou que no capítulo 10 tem, né, essa questão severa contra Arão e contra a família dele, os É, filhos de Arão são mortos. é. E é muito legal de pensar que como isso tem um significado, Uhum. porque tira aquela imagem da santidade completa do sacerdote Uhum. como se fosse um Deus. Então, a idolatria Uhum. sempre é um pecado presente na humanidade É, desde a queda do homem. Então, quando é. isso acontece dentro da casa do sacerdote, quando Uhum. essa consequência elevada mostra que o verdadeiro Deus é o nosso Senhor, né? É o Uhum. Senhor, e que ele precisa, é necessário que tenhamos temor por ele, completo É temor a verdade, ele e verdade. não em pessoas que podem ser falhas, que são Exatamente, falhas. Os nossos exatamente. líderes, assim, a gente tem que ter respeito, principalmente nessa época Sim. aqui, que o sacerdote era uma figura muito importante, Uhum. mas estava passível de pecado, como é pecador também, Verdade. e que temos que entender, né, que o Senhor é Deus. Então, nesse momento do êxodo, com a figura de Moisés, de Arão, eu sinto que isso foi uma demonstração do Senhor sobre da autoridade dele mesmo. Verdade. E aí, Thaís, né, dentro dessa questão, e também é, o rigor elevado para aquele que conduz algo, né? Não é? Olhando lá os líderes da igreja, olhando lá as responsabilidades que o líder, que o pastor tem, e é realmente requerido dele algo muito grande. Então a gente não pode brincar, né? E a gente vê que o pessoal não está muito ligado nessas coisas. E quando a gente olha o livro de Levítico, a gente olha com temor o fato de Deus estar fazendo, agindo dessa forma. Muito boa a sua observação, Thaís. E agora, gente, estamos quase chegando ao final, né? Apresentar a importância do livro Levítico, né? O livro de Levítico ele é essencial, gente. Ele é fundamental para a gente compreender tudo que envolvia a adoração dos israelitas na antiga aliança, né? A forma como ele descreve todo esse detalhe dos cerimoniais, do culto no Antigo Testamento, nos ajuda a compreender significados muito particulares daqueles rituais e que às vezes pode ser muito estranho para a pessoa hoje em dia, né? Muitos comentaristas falam que o livro de Levítico é um dos livros menos lidos na Bíblia, né? Menos conhecidos também. Mas quando a gente conhece esse livro e vê o caráter elevado de pureza que ele apresenta, vê as exigências, os detalhes do culto, como tudo isso tem que ser tratado hoje, né? Lógico, com muita reverência. Eu não estou querendo dizer que a gente vai fazer exatamente aquilo, a gente não pode fazer mais aquilo, né? Mas quando a gente é tomado por todos esses sentidos aqui que Deus dá ao povo, ao culto, isso impacta na gente, né? A gente pensa assim, poxa, mas o pessoal está tratando o culto de qualquer jeito, né? Achando que servir a Deus é de qualquer jeito. Não, Deus estabeleceu, né? Algo muito elevado, né? Ordenado, né? Para que a gente possa cultuá-lo e agradá-lo, né? A importância do livro de Levítico ainda. O livro de Levítico ele lança também uma luz muito grande sobre a obra redentora de Jesus, não é? Porque o Novo Testamento, especialmente o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, vai apresentar aquele sumo sacerdote, vai apresentar todos esses elementos do culto. Quando a gente lê o livro de Hebreus, eu vou desafiar você a ler Levítico, não é, Thaís? E depois ler Hebreus.
você vai falar assim, caramba, o que é isso aqui? Parece coisas muito iguais, só que no contexto agora da nova aliança. Eu tinha falado da antiga aliança, mas agora olhando na nova aliança, né? E outro detalhe, o Levítico enfatiza que Deus é santo e Deus não mudou. Olha a importância disso para a igreja. Olha a importância disso para nós hoje, buscarmos a santidade. Quando a gente vê aquele versículo-chave, ó, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos. Olha que objetivo em Levítico 11, 45, porque eu sou santo. Então, a santidade, o livro de Levítico, ele apresenta o valor da santidade para hoje, para a igreja. Essa é uma necessidade muito premente, muito grande. E eu entendo que hoje, nós que somos cristãos, alcançados por Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que habita dentro da gente. Não é? A gente sabe que Deus não está presente lá naquela manifestação de culto, mas que Ele está presente dentro de nós e fortalece essa presença lá quando nós estamos reunidos no culto na igreja. E por falar nisso, né, Thaís, a gente está com maior saudade de reunir, a gente está com maior saudade de reunir na igreja, porque o ajuntamento da igreja é essa expressão tremenda daqueles que foram alcançados por Jesus Cristo e agora vivem uma vida de santidade. Isso tem um impacto tremendo, né, Thaís? Tem um impacto grandioso, né? E, para concluir também, o livro de Levítico destaca essa importância do ministério sacerdotal na antiga aliança e reivindica também a autoridade para o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Mas o Novo Testamento também, olha só, gente, é importante falar isso, principalmente no pensamento de Pedro. Pedro, ele diz lá que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, povo escolhido. Olha só, ele pega todos esses elementos lá do Antigo Testamento, país, e coloca hoje para nós. Olha que fantástico. Como é importante a gente estudar e conhecer o Antigo Testamento para a gente poder apresentar todas essas questões, mas agora numa perspectiva do culto cristão, onde Jesus Cristo habita dentro de nós, nos salvou e nos restaurou. Amém, Thaís? Tem alguma colocação, alguma pergunta? Tem uma pergunta que teria uma forma deles identificarem que os sacrifícios haviam sido aceitos por Deus, naquele momento, né, o perdão de pecados. Sim. Os israelitas tinham como saber. Sim, eles tinham como saber se tiverem obedecido a todos aqueles rituais. Por exemplo, existiam sacrifícios específicos, Thaís, para determinados tipos de pecados. Né? Tinha lá o dia da expiação, que é o dia onde as pessoas iam pedir o perdão, alcançar o perdão através de sacrifício. E ali tinha lá carneiros, tinha lá bodes, pombas, pombinhas, dependendo do tipo de pecado. Então, era uma... Hoje a gente tem uma consciência de perdão que nos é dada através do Espírito Santo. Né? Agora, naquela ocasião, Thaís, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre todas as pessoas. Né? Os sacerdotes eram pessoas separadas para o culto, eram pessoas especialmente designadas para isso, mas o Espírito Santo ainda não estava derramado sobre todos. Então, aquele indivíduo que ia lá levar a sua oferta, levar o seu carneiro para sacrifício, ele saía dali com a consciência realmente purificada. Mas hoje nós temos muito mais do que uma consciência purificada, nós temos paz com Deus. Né? E tem o Espírito Santo. E é bom perceber essas coisas, porque muitas vezes a gente pode olhar ter um olhar preconceituoso pelo fato do povo judeu nessa época ser cheio dos rituais, mas era a forma que eles tinham, né, para alcançar Deus. Estabeleceu, então, exatamente. Exatamente, estabelecido Deus por mesmo Deus. estabeleceu, exatamente. E hoje nós temos Cristo. Então, esses rituais, eles não eram fruto de uma religiosidade. Não, eles eram fruto de uma forma de
de conexão a Deus mesmo, De até conexão que a Deus. Cristo viesse para ser o nosso Exatamente. sacrifício. Exatamente. Na verdade, Thaís, todas essas formas foram formas prévias de comunicar o grande sacrifício. Em todas essas práticas de culto, o cordeiro, o sangue, né, o sacerdócio, a aceitação de Deus, Jesus Cristo foi esse sacerdote. Né? Tudo isso foi anunciando e apontando para Cristo. É maravilhoso a gente perceber isso. É uma grande, vou falar mais uma vez, é uma grande sacada. Né? Legal? Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso primeiro capítulo, do nosso primeiro estudo, a Bíblia em capítulos. Quero ir concluindo, agradecer a Thaís por ter participado desse momento. Thaís, nós teríamos mais 4 encontros, né? E eu quero você aqui comigo. Tá legal? Eu quero você aqui comigo. Então, nesse estudo introdutório, a gente apresentou o panorama e agora farei mais 4 estudos apresentando um capítulo daquele primeiro bloco, outro do segundo, do terceiro e do quarto bloco do livro de Levítico. Tá? Muito obrigado, Thaís, por sua participação. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Um abraço, pastor. Tchau.